Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que a bênção de Deus seja uma realidade na tua vida nesse novo dia. Gostaria de compartilhar contigo uma breve palavra de Deus, palavra essa que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz: "E quando orareis, orareis assim." E eu queria enfatizar com os irmãos, aos irmãos, o valor, a importância e a necessidade da oração nas nossas vidas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nos voltamos à história, ao ministério de Jesus, nós vamos compreender que Jesus viveu o período do seu ministério na dependência total e absoluta de Deus através da oração. Nós vamos ver Cristo orando nos momentos mais decisivos da sua vida, nos momentos mais decisivos da vida dos discípulos. Nós vamos encontrar Jesus orando, repreendendo tempestades, ressuscitando mortos, curando enfermos. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orando pelos seus discípulos. Nós vamos ver Jesus no Getsêmani também, orando por si mesmo. Nós vamos ver a vida e o ministério de Jesus pautada pela oração. Se não fosse tão importante, ele não estaria já no princípio do seu ministério, a partir do capítulo 4 de Mateus, quando ele começa a comissionar pessoas, quando ele começa a chamar homens. Nós vamos ver ele no capítulo 5 de Mateus já dando instruções a respeito do comportamento desses discípulos na sociedade, diante das perseguições, das lutas. O capítulo 5 de Mateus fala a respeito do sermão da bem-aventurança. Capítulo 6, nós vamos ver Jesus já ensinando aos discípulos a prática da oração. Nós vamos ver, irmãos, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou ao Senhor para que não chovesse. A Bíblia diz que Deus cerrou as chuvas, não permitiu que chovesse. Ele orou novamente para que chovesse e Deus então enviou chuva. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 também diz: orai sem cessar. Vivemos uma geração que, lamentavelmente, irmãos, aprendeu a orar quando sente dor, quando sente necessidade, quando sente luta. Uma geração que ora para pedir, que ora para suplicar. Uma geração que levanta cedo para orar por um emprego, mas quando Deus dá um emprego, levanta cedo para ir ao trabalho, mas não ora mais. Uma geração que perde sonos à noite por conta da ansiedade, das enfermidades, mas ao receber a cura, não acordam mais na madrugada para orar. Uma geração que vem se distanciando de Deus porque não mantém mais aquele momento de comunhão. E aí você pode pensar: mas pastor, como vou orar se a igreja está fechada? A Bíblia diz que a respeito da oração nós podemos orar na nossa casa, fechar a porta do nosso quarto e ali então buscar a Deus. E a pergunta que fica é: temos orado no nosso lar? Temos buscado a Deus com essa intensidade, com essa necessidade? Amados irmãos, precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Nós vamos ver, como já disse, Jesus orando em várias ocasiões, em vários momentos. E eu queria frisar aqui, irmãos, um momento em que nós vamos ver Jesus orando na Bíblia. O evangelista Lucas narra no capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Como eu falei, nós oramos quando estamos em aperto, mas quando os ventos estão soprando ao nosso favor, nós esquecemos a oração.
Jesus aqui nesse momento decidiu buscar a Deus quando parecia que ele estava controlando toda a situação. As pessoas vinham, as pessoas concorriam, grandes multidões vinham para ouvir as suas palavras e serem curadas. Aqui é onde a maioria dos homens tem tropeçado, irmãos, porque na medida com que os homens vão adquirindo confiança, na medida com que os homens vão obtendo sucesso no ministério, nas suas atividades espirituais, eles começam a criar técnicas, começam a uma espécie de malabarismo espiritual e começam a criar subterfúgios que vão os afastando da comunhão. Mas a Bíblia diz aqui que quando as pessoas vinham para Jesus, a sua fama era conhecida em toda a região, ele era famoso, mas ele soube administrar a fama. Ele sabia que quanto mais vinham para receber, mais ele tinha que ter para dar. Você sabia que quanto maior for a procura, maior deve ser o estoque? Então é necessário, irmãos, diante de uma sociedade que está em aflição, em apuros, uma sociedade que está em desespero, é necessário a igreja ir ao Pai, receber de Deus para compartilhar com o mundo. Existe um princípio, irmãos, e é uma grande verdade: ninguém pode dar aquilo que não tem. E Jesus sabia que a multidão era grande, que a necessidade era grande, e ele então ia em Deus para buscar o enchimento, para então vir e transmitir às pessoas que precisavam. Diferente de muitos homens da atualidade que, quando se sentem apreciados, quando se sentem dominadores do ambiente, quando conquistam seu espaço, a sua multidão, eles relaxam na sua vida de consagração e não oram mais. Acontece muito com membros da igreja quando alcançam o patamar, quando alcançam o seu cargo tão desejado, aí vive uma vida relaxada e não buscam mais a Deus em oração. É importante lembrar, irmãos, que a missão que temos a fazer só conseguiremos realizar se mantermos uma vida de oração. Por isso eu queria te convidar, seja qual for o teu cargo, o teu nível, seja qual for a tua escala, mantenha uma vida de oração. Porque se você não precisar estar entre a multidão orando, intercedendo por eles, você vai precisar de estabilidade e firmeza para os teus pés. Porque Jesus também orou pela multidão, mas teve momentos que ele buscou a Deus por si mesmo, porque ele estava em profunda agonia. Às vezes nós pensamos: mas eu não tenho cargo nenhum, eu sou só um membro da igreja. Talvez você não precise colocar as mãos sobre os enfermos e orar por eles, mas você precisa manter a tua comunhão com Deus. Então ore sem cessar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia e através da oração te conceda grandes vitórias nesse dia, em nome de Jesus.